Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e na videoaula de hoje nós vamos conhecer a ferramenta Flex Tools, uma ferramenta paramétrica para o SketchUp. Vamos lá! Então vamos lá, vamos para mais uma aula sobre plugins no SketchUp. Hoje nós vamos conhecer a ferramenta Flex Tools. Essa é uma ferramenta muito prática para você poder criar esquadrias e painéis de forma paramétrica no SketchUp. Isso quer dizer que você vai utilizar valores para poder modificar praticamente todos os parâmetros do objeto e já é conhecida de outros programas como, por exemplo, o ArchiCAD e também o Revit. Nessa aula nós vamos ter uma visão geral da ferramenta. Eu já deixei o link para você poder conhecê-la na descrição desse vídeo, mas infelizmente a ferramenta, por enquanto, não tem uma versão de avaliação, ok? Nós temos diversas configurações de desenho e também algumas configurações de modificação da ferramenta. Essa ferramenta ela possui parâmetros de componente dinâmico no SketchUp. De forma muito rápida, você vai utilizar esses recursos e não vai precisar criá-los, ok? A gente vai utilizar também como ferramenta auxiliar a opção Fredo Tools para poder calcular o ângulo dessa estrutura. Esse modelo está disponível no Armazém 3D. Eu também vou deixar o link disponível na descrição do vídeo para você baixar. Eu fiz algumas alterações para poder ajudar na aula, mas você pode também utilizar outros modelos, ok? Então vamos lá, vamos selecionar a primeira opção para poder criar portas. Eu vou adicionar esse objeto ao meu modelo. Perceba que você adiciona o objeto como você trabalha com o SketchUp normalmente. Nós vamos clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção virar para poder ajustar a nossa porta. Então vou escolher o vermelho do componente e o verde do componente também. E depois simplesmente posicionar o meu modelo no lugar correto. E o legal dessa ferramenta é que os objetos já são componentes dinâmicos e nós podemos ajustar a partir da escala a sua configuração para poder se adaptar à abertura. Então olha só. Como padrão, quando esticamos um objeto utilizando a escala, ele deforma todo o objeto, como por exemplo a moldura e também a maçaneta da porta. Alinhando esse objeto à base aqui da minha estrutura, você vai perceber que ele se adapta automaticamente redimensionando esses objetos. Eu vou arrastar também esse ponto para cima e aqui eu tenho a porta completa já posicionada no meu modelo. E o grande diferencial dessa configuração é que nós podemos clicar nas opções do componente e alterar as propriedades configurando praticamente tudo no nosso modelo. Perceba que essas configurações são idênticas ao que nós temos nos componentes dinâmicos no SketchUp para você poder criar, como por exemplo a opção de interagir e também a configuração para você poder configurar os atributos. Essa configuração eu não recomendo você alterar, já que nós temos todos esses parâmetros aqui de uma forma visual muito mais prática. Então as primeiras configurações que nós temos na porta são exatamente a altura e a largura, que nós já definimos através do próprio modelo, mas também temos configurações para alterar a propriedade da moldura, as dimensões também da porta. Nós também podemos alterar as alturas da porta e também o seu comprimento. Nós temos as configurações para alterar a quantidade de folhas da porta, selecionando a opção duas folhas, por exemplo, e clicando em aplicar ou enter no teclado, você já altera essa propriedade. Nós também temos a configuração para deixar a porta aberta ou fechada. Você também pode utilizar essa configuração clicando na opção interagir. Perceba que quando utilizamos essa propriedade, também cria a projeção de abertura da porta. Nós também vamos ver como funciona no nosso modelo. Também temos as configurações para poder definir a rotação da nossa porta. Eu vou clicar para deixar a porta fechada e também definir apenas como uma folha. Clicando Enter, você já altera o seu modelo. Nós também podemos adicionar painéis à porta, tanto na lateral esquerda ou direita, quanto em ambas as laterais. Também podemos adicionar no topo, clicando em Aplicar. Olha só, nós temos todo esse dimensionamento da porta. Uma das coisas interessantes também da ferramenta é que nós podemos salvar essas configurações que fizemos no nosso modelo para poder utilizar em outros projetos. Clicando na opção Adicionar a favoritos, você vai abrir essa janela onde você vai dar um nome para a porta. Vou colocar, por exemplo, porta 3 e clicar em salvar. E na opção de mostrar favoritos, nós vamos ter todas as configurações que nós temos dos modelos que salvamos através dessa ferramenta. Perceba que essa propriedade ela não é uma configuração que você vai utilizar qualquer modelo que você tenha no seu arquivo. Ele só vai funcionar com os modelos criados pelo Flex Tools. Vamos fechar essa configuração, já temos a nossa porta aqui adicionada. Vamos para o próximo parâmetro, que é a configuração de janelas. Vamos simplesmente clicar no objeto, clicar no ponto para adicionar o nosso modelo.
em seguida ajustá-lo no nosso projeto. Ok. Vamos utilizar a ferramenta escala para poder redimensionar. Eu vou trazê-lo para essa posição e em seguida vou trazê-lo para cima também. Nós podemos usar os objetos em conjunto. Eu vou utilizar essa primeira configuração para criar esse modelo. Eu vou adicionar uma outra janela aqui também para a gente poder conhecer as propriedades. Então vamos simplesmente dar um clique, usar a ferramenta mover para rotacionar pelo próprio eixo. Eu vou digitar aqui 90, por exemplo. Vou posicionar a janela nesse local e em seguida, utilizando a ferramenta escala, olha só, nós conseguimos esticar o objeto, ele já vai redimensionando a configuração. Vou redimensioná-lo também na altura, então ele já faz essa configuração também. E uma coisa bem legal da ferramenta é o seguinte, olha lá, clicando na opção interagir, eu posso aproximar da moldura do meu objeto, tanto no sentido horizontal quanto vertical, e clicar para poder adicionar ou retirar as divisões. Olha só, cliquei nessa primeira opção, ele retirou a divisão. Clicando novamente, nós vamos adicionando ao nosso projeto, olha só, novas divisões de uma forma muito prática, simplesmente clicando no modelo. Nós podemos adicionar também essa configuração em qualquer uma das molduras. Olha só, tanto retirando, e ele redimensiona de uma forma que você tem o objeto dividido igualmente pelas partes. Nas opções do componente da janela, nós temos essa configuração que nós podemos alterar as divisões no eixo horizontal. Também podemos adicionar as divisões no eixo vertical. Nós podemos definir a configuração da moldura, também as configurações de perfis. Nós podemos adicionar também a espessura do vidro. Observe que esse valor aqui é 0. Eu vou colocar o valor 0,1, por exemplo, para a gente ter espessura. Olha só que legal. E se você quiser definir a medida exata para cada uma dessas molduras, nós também podemos mudar na opção de distribuição para um modo a partir da distância ou a partir da dimensão total. Então você tem diversos parâmetros também para poder alterar essa configuração no seu modelo de forma muito rápida. Uma outra configuração de criação de janelas para o seu modelo é a opção para poder criar a janela trapezoidal. Com essa configuração, você pode perceber que eu tenho nessa visualização do meu modelo esse ângulo. Eu posso definir o ângulo para a minha janela e adicionar automaticamente esse tamanho também, utilizando a opção escala. Então, olha só que legal. Eu vou selecionar minha ferramenta, vou adicionar esse objeto no meu modelo. Em seguida, eu vou utilizar a ferramenta virar para poder modificar os eixos. Então, vou virar no eixo vermelho, vou posicionar o objeto nesse local aqui, ok? E em seguida, para que a gente possa definir esse ângulo que está determinado por essa configuração, nós vamos utilizar a ferramenta Fredo Tools, escolher a opção Angle Inspector. Então olha só que legal, vamos clicar no eixo Z e em seguida aproximar dessa face para que a gente consiga determinar o ângulo. Perceba que ele coloca o valor do ângulo e o valor também do ângulo suplementar. É exatamente esse ângulo suplementar que a gente precisa para poder adicionar ao nosso modelo do Flex Tools. Vamos clicar nessa configuração de ângulo e digitar 13,61 e apertar Enter. Vamos fechar a nossa ferramenta Fredo Tools, nós não vamos precisar dela mais, ok? E agora nós vamos configurar a nossa moldura digitando a letra S no teclado e arrastando esse objeto até o topo para poder fazer o alinhamento. Então, olha só que legal, ele já vai adaptar ao ângulo correto do objeto. Utilizando a ferramenta ainda para poder puxar na lateral, nós também vamos dimensionar esse objeto no comprimento e você vai perceber que ele altera o ângulo completamente. Olha lá. Perceba que na parte posterior do nosso projeto também temos um ângulo. Vamos utilizar a mesma opção para poder visualizar aqui nosso modelo. Vou criar novamente o objeto com o Flex Tool. Perceba que o ângulo está incorreto, aqui ele tem um ângulo de 25 graus ali, olha. Vamos selecionar a ferramenta Fredo Tools, clicar em Angle Inspector. Vamos selecionar aqui o ângulo em Z, aproximar e a dimensão que ele nos dará ali no ângulo suplementar é de 19,34. Então vou usar essa dimensão na configuração da ferramenta. 19,34, apertar Enter para confirmar aqui o dimensionamento. Vamos voltar aqui na ferramenta selecionar, escala e puxar o nosso objeto. Eu vou alinhá-lo até esse objeto aqui, olha só. Ok, ele apresentou um erro aqui, olha, na hora que eu estiquei o objeto até esse dimensionamento, porque eu estou definindo a altura como essa altura final. Vamos utilizar novamente a ferramenta escala, clicar nesse ponto e alinhar com essa altura aqui, olha só.
Perceba que agora ele vai configurar corretamente o ângulo. Nós vamos precisar ajustar também a base mais uma vez. E olha só, o objeto agora está correto. Utilizando a ferramenta Interagir, eu também posso clicar na moldura desse objeto para poder alterar as suas configurações. Então olha só, clicando novamente, ele vai adicionando as subdivisões do meu objeto. Olha só. E da mesma forma eu posso clicar em opções e ajustar todos os parâmetros de forma manual aqui, olha, alterando cada um dos elementos que nós temos nessa estrutura. Então, uma configuração bem legal também para a gente poder trabalhar. Nós podemos adicionar ainda painéis nessa configuração. Selecionando essa propriedade, eu vou adicionar esse tipo de painel aqui. Olha lá que legal. Vamos clicar para poder adicionar o objeto ao nosso modelo. Eu vou ajustar esse objeto fazendo o alinhamento nessa estrutura. Em seguida, utilizando a ferramenta Escala, nós vamos simplesmente esticar o objeto e ele já vai ser dimensionado automaticamente. Olha lá que legal. Configurando as opções, nós podemos modificar aqui a espessura do objeto. Nós podemos também alterar o espaçamento entre cada um desses elementos. Eu vou colocar, por exemplo, o valor 0,1 para a gente ver o resultado. Olha só. Nós podemos modificar o direcionamento desse objeto também através do ângulo. Em X de 45 graus, nós podemos colocar aqui o valor de 60 graus, por exemplo. Nós podemos modificar a rotação, podemos também alterar a rotação nos outros eixos, deixá-lo de forma randômica, uma opção bem legal. E como eu falei antes, todos os parâmetros são bastante intuitivos. Também podemos configurar painéis no nosso objeto. Selecionando essa configuração, vou adicioná-lo ao meu modelo primeiramente. Vamos utilizar a ferramenta de rotação aqui com o próprio mover para poder posicioná-lo na forma correta. E em seguida, ajustar também ao nosso modelo. E usando a ferramenta Escala, podemos alterar essa propriedade no comprimento e também na altura. Então, de uma forma muito prática, depois de configurar essas propriedades, nós podemos modificar diversos parâmetros também na ferramenta. Nós podemos redimensionar essa espessura do objeto. Eu vou colocar, por exemplo, o valor 0,2, apertar Enter, você vai perceber que ele já muda automaticamente aqui. Nós podemos aumentar a quantidade de painéis. Eu vou colocar, por exemplo, o valor 8 no sentido horizontal e 5 no sentido vertical. Clicar Enter. Então, olha só, bem legal também a configuração. Caso você queira alterar esse parâmetro com a medida fixa, nós podemos modificar em distribuição para a opção distância fixa. Nesse caso, o que vai valer para essa configuração é a medida do painel. Então, vou colocar, por exemplo, aqui o valor 1 e apertar Enter. Perceba que utilizando essa configuração, a medida final será alterada. Então, nós podemos modificar o tamanho desse objeto. E o painel final, a gente pode também adicionar ele com 1 metro. E ele vai ser retirado dessa opção. Olha só. Se você não tiver a opção habilitada, ele já retira automaticamente essa última opção do painel. Colocando aqui o valor 0, ele vai cortar o painel quando você tiver o dimensionamento no final aqui. Se você quiser também mudar essa distância no sentido vertical, nós também podemos aqui definir um valor. Vamos colocar, por exemplo, o painel com o valor 1 também. Vamos aplicar. E aqui nós temos a medida correta para essa configuração também de uma forma muito prática. Olha lá. Eu vou adicionar também esse painel nessa área aqui do meu modelo. Vou pegar essa configuração e posicioná-lo aqui. Nós podemos usar a letra S para poder modificar também essa propriedade. Você vai perceber que o painel ele também tem uma espessura de afastamento. Então nós podemos mudar esse dimensionamento também, dependendo da necessidade aqui do nosso projeto, e alterar todos os seus valores para que a gente consiga a configuração correta. Eu vou definir, por exemplo, aqui na distribuição vertical o valor 4, vou apertar Enter. Então, olha só, vamos colocar aqui o valor 5, por exemplo, vamos ver como ele fica. Olha só que legal, a gente pode redistribuir essas configurações de uma forma muito prática também. E uma outra opção interessante da ferramenta é a configuração para poder cortar as faces automaticamente. Geralmente essa configuração funciona com as opções de portas e janelas quando você clica em apenas uma face. Essa é uma configuração interessante se você não tiver criado a parte interna do seu modelo, já que ele não corta se a face tiver espessura. Eu vou mostrar aqui como é que ela funciona criando uma face qualquer aqui no SketchUp. Com essa opção desabilitada, quando eu clico na janela e aproximo do objeto, você vai perceber que simplesmente ele é posicionado aqui na face, mas não acontece nada, a gente não consegue ver a janela completamente. Já utilizando a configuração cortar habilitada,
Quando aproximamos do objeto e selecionamos qualquer face, perceba que ele já recorta automaticamente. Então, uma forma também muito prática de criação aqui do elemento, eu vou deletar. Vamos desabilitar essa função da ferramenta, vamos voltar aqui ao nosso modelo e as configurações finais são bastante simples, tá certo? Nós temos uma configuração para retirar os atributos do objeto. Ela pode ser útil quando você quer fazer alguma modificação de forma manual, já que quando nós entramos dentro do componente e tentamos alterar qualquer parâmetro, ele geralmente não permite, olha só. Então você pode utilizar esse recurso para poder excluir essas configurações. Eu vou dizer sim, então ele vai deletar todos os atributos do meu objeto, então olha lá. Agora eu posso entrar dentro da configuração, selecionar o objeto e mover sem nenhum problema. Então, uma opção simples da ferramenta que pode ser útil em determinados casos. Nós também podemos excluir todos os elementos que estão ocultos na geometria, ou seja, aqueles elementos que você não está trabalhando mais. Também é uma configuração para poder limpar o arquivo. Nós também temos a opção para poder atualizar os componentes quando você tem uma geometria que você alterou, mas ele não atualizou as configurações, então nós podemos fazer isso manualmente. Nós também temos a opção para poder habilitar os atributos da planta baixa. A gente vai entender como é que funciona isso agora. Eu criei uma outra cena aqui no meu arquivo, que é exatamente a planta baixa do meu modelo. E olha só que legal. Quando você utiliza a ferramenta Flex Tools, aproximando dos objetos, você vai ver que ele já tem o recurso de planta baixa. Olha lá. Ele cria para a gente essa geometria exatamente como seria quando a gente tem ela cortada. Clicando para poder abrir a nossa porta, nós vamos ver aqui o giro da porta. Olha só que legal. Então, com essa configuração habilitada, nós podemos ligar ou desligar a visualização da porta no nosso modelo, o que facilita também a visualização em planta baixa. Você pode deixar essa opção desmarcada para essa cena, clicar com o botão direito do mouse atualizar e na cena 1 você tem a porta completa. Olha só. Nós também temos uma configuração para poder inverter a direção quando você corta os objetos. Essa é uma opção muito simples que mostra apenas como é que o objeto vai ficar cortado na superfície e ainda temos a opção para poder abrir ou fechar o componente selecionado, que no caso aqui, como já temos a opção também interagir, ela funciona da mesma forma no nosso modelo. Então é isso aí, essa é uma ferramenta muito prática para você poder criar esses elementos de arquitetura de forma paramétrica no SketchUp. Então é uma outra forma de criação que vai ajudar também a você configurar rapidamente projetos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!